E se você achou que os dividendos antigos do Torj 11 eram baixos, agora então você vai ficar mais surpreendido ainda, porque ele não vai pagar mais nada de dividendo, pelo menos não nesse mês. Talvez no mês que vem pode acabar mudando algumas coisas. Ou não, a gente vai discutir isso nesse vídeo, porque o preço do Torj 11 já chegou sendo negociado na casa dos seus R$ 15. Porém, hoje ele vai para a casa dos seus R$ 2. E vou adiantando para você, o preço vai continuar caindo cada vez mais e você precisa estar ciente disso. Só que antes da gente continuar com esse vídeo, eu já peço para que você se inscreva e continue aí acompanhando a gente nesse vídeo que a gente vai discutir um pouquinho sobre o que está acontecendo no Torj 11 e o que vai acontecer ali no futuro provavelmente. Mas vamos deixar a enrolação e vamos começar com esse vídeo. E antes da gente continuar com esse vídeo, eu já queria lembrar vocês de que o senhor mercado, ele é um cara sempre extremamente ao máximo, tá? Então, quando ele está otimista, ele está muito otimista. Quando ele está pessimista, ele está extremamente pessimista. E é isso que a gente vai acabar vendo no Torj 11, tá? Se você pegar, abrir o histórico dele aqui um pouquinho maior, você vê que no último ano ele estava sendo negociado a casa dos seus 9, 10, 11 reais. Porém, hoje ele está sendo negociado na casa dos seus 3,88. E se você abrir o gráfico em qualquer posição, você vai ver que ele continua caindo cada vez mais. E o porquê que isso acontece? Tudo isso acontece por conta da estratégia do Torj 11. O Torj 11 ele tem uma estratégia um pouco diferente dos outros fundos imobiliários. É uma estratégia um pouco mais arriscada, mas pode dar muito certo para o investidor, dependendo de qual é a sua carteira de fundos imobiliários que você tem e qual o seu objetivo financeiramente também. Não é a primeira vez que o Torj 11 está deixando de pagar dividendo, porém é a primeira vez que não tem perspectiva assim de tanta melhora, e tudo isso por conta do seu cenário. E esse daqui é os dividendos do Torj 11, tá? Se você acabar observando aqui logo de cara, tá? Deixa eu dar um zoomzinho aqui para facilitar a vida nossa. É de que, se você pegar e observar, você vai ver que os dividendos dele são muito irregulares, pelo menos uma média. Então tem mês que ele está pagando ali na casa de 7 centavos, tem mês que ele está pagando ali na casa de 24 centavos. Então ele em si tem uma estratégia bem diferente dos outros fundos. A grande maioria tenta manter os seus dividendos estáveis, tá? Principalmente aqueles investidores que buscam uma independência financeira com fundo imobiliário, vai acabar gostando mais de dividendos estáveis do que no caso do Torj 11, por exemplo. Só que o que acontece? Se você observar que no ano de 2022, teve um mês que ele pagou quase 24 centavos. Só que no mês seguinte, em agosto, ele não pagou dividendo. Então, essa de não pagar dividendo não é a primeira vez do Torj 11, só que é a primeira vez que ele está deixando de pagar dividendo, pagando baixos dividendos, tá? Então, se você observar que no ano de 2023 ele pagou 4 centavos de dividendo e depois tinha pagado apenas 5 centavos de dividendo. Então, ele realmente está ali passando por maus bocados. Então, está sendo um momento bastante desafiador para ele. Só que a estratégia dele também não ajuda muito ele nesse momento. E isso eu vou explicar um pouquinho mostrando o próprio relatório gerencial dele. E eu não vou ler esse relatório gerencial por completo, porém eu vou comentar alguns pontos importantes de que como que é a estratégia principal do Torj 11 que todo mundo tinha que ter em mente. Ele tem uma boa parte dele, a maior parte dele em equity, e esse equity não gera dinheiro, tá? Eu não vou estar mostrando aqui com detalhes na demonstração contábil, porém esse equity, como ele não gera dinheiro, adivinha, não tem da onde o Torj 11 tirar dinheiro para pagar dividendo todos os meses para o cotista. Então, se depender somente do equity, se você espera receber dividendos mensalmente do Torj 11, pode esquecer, porque isso não vai acontecer. Só que isso também tem uma outra certa vantagem, de que esse equity não está performando no momento, porém pode ser que no futuro comece a se performar e que pague altos dividendos. Então tem esse ponto ali que pode ser tanto ponto de vantagem como desvantagem do Torj 11. O segundo ponto é de que ele tem uma boa parte em fundos imobiliários, tá? E essa parte de CRIs. E essa parte ali, quase que 50% do fundo, seria a parte que tem uma renda constante ali. Então, o Torj 11, ele nunca conseguiu entregar 100% do seu valor de dividendos. É claro que ele tem uma estratégia ali de investir em CRIs mais arriscadas,
e que isso ali acaba dando ruim um pouco no futuro. Porém, no passado isso acabou dando muito bom, porque ele conseguia pagar ali dividendos razoavelmente na média ou até um pouquinho abaixo, mesmo tendo uma boa parte do seu patrimônio alocado em equities que não estavam performando. Então, isso acabava ali meio que ficando uma estratégia super interessante para o Thor Jones. Só que o que acabou acontecendo? Se você pegar observar um pouquinho mais para baixo, tá? Você vai ver aqui que os CRIs que ele possui, esse relatório gerencial está desatualizado, porém já saiu notícia dos CRIs que ele possui, eles começaram a ficar inadimplente. E ele também tinha ali cotas do fundo imobiliário XBX11, que a gente já está careca de saber que é por conta do seu circuito de compras. Então, o que acontece? Se ele tem metade do fundo imobiliário dele que não gera nada de dinheiro e a outra metade que começa a sofrer com inadimplência, que os outros fundos imobiliários que eram para gerar uma renda mensal para ele começam a sofrer cada vez mais, adivinha o que vai acontecer com o fundo em si? Vai começar a sofrer demais e não tem uma melhora assim tão rápido a curto prazo para o Thor Jones, porque metade do fundo já não performa, já não gera dinheiro, pelo menos não mensalmente, e a outra metade está sofrendo demais. Então isso acabaria prejudicando demais o Thor Jones, tanto que o seu preço, na minha opinião, está extremamente descontado. Então o preço do Thor Jones acaba refletindo muito nisso, porque tem metade do fundo ali que não performa e a outra metade está sofrendo muito, isso vai refletir demais no seu preço. Agora, como o mercado é sempre extremamente otimista ou pessimista, isso vai acabar mostrando para a gente quando a gente observa alguns outros indicadores, como o PVP, por exemplo. Só que é isso aí, esse vídeo já vai ficando por aqui para que ele não fique muito longo. Não se esqueça de se inscrever e comenta aqui pra gente se você tem o Thor Jones e está mantendo em carteira ou não. No meu caso, eu não tenho o Thor Jones, só que conheço várias pessoas que têm o Thor Jones e está aproveitando para comprar, pensando nessa parte ali do fundo que não está performando, porque um dia vai acontecer de performar. E quando acontecer de performar, quem acabou comprando o Thor Jones nos preços atuais pode acabar se dando muito bem. Só que é isso aí. Vamos ficando por aqui e valeu, falou!